Eu lembro que quando começou essa polarização no Brasil, eu embarquei junto porque eu não sabia onde isso ia dar. Eu lembro que foi em 2018, pelo menos foi o ano que eu percebi. Não sei se já existia polarização antes. Pode ser até que existisse, mas não de forma generalizada. Mas em 2018, de repente, estava todo mundo discutindo política, pessoas que a gente nunca tinha visto falar de política, de repente estavam brigando por causa de política. E brigando assim, com gente que nem conhecia, até ofendendo, alguns até partindo para agressão física, amigo ficando de mal de amigo, pai parando de falar com filho, filho parando de falar com pai, com mãe, irmãos se distanciando. Foi uma coisa assim estranha. E eu fiquei de início só observando, não tomei partido. Mas eu lembro que chegou um momento que eu tinha a sensação que eu tinha que escolher um lado, que era inevitável escolher um lado. E aí eu escolhi um lado e comecei a brigar junto contra o inimigo. Aquelas pessoas que de repente viraram minhas inimigas. Mas dentro daquele contexto, parecia normal, parecia que era a coisa certa a ser feita. Eu não xingava as pessoas, nem rotulava, mas eu tentava ofender educadamente, se é que isso existe, né? Era como se eu tivesse que me defender, porque o que aquelas pessoas estavam falando atacavam alguma coisa em mim, destruíam as minhas ideias. Era essa a sensação que eu tinha. Se eu não me defendesse, eu tinha a sensação até que eu seria destruída. Era uma coisa estranha e ao mesmo tempo normal, porque como todo mundo estava fazendo isso, eu achava que eu estava na normalidade. Só que eu achava que aquilo ia ser momentâneo, que ia durar enquanto estavam acontecendo as eleições, né, as campanhas, e depois da eleição eu acreditava que aquilo fosse acabar, mas não acabou, continuou. Isso foi se intensificando, a agressividade foi aumentando. E eu fui junto, não parei também não. Tava todo mundo brigando, então vamos brigar. E o engraçado é que era difícil você ver duas pessoas brigarem cara a cara, mas na internet tinha até ameaça de acabar com a vida daquela pessoa, né? Foi em 2022. Chegou num ponto que eu pensei, peraí, o que eu tô fazendo? Porque eu já estava me sentindo muito mal. Eu comecei a me tornar outra pessoa. Eu não me conhecia mais e eu estava até insuportável para mim mesma, talvez até para os outros. Acredito que para os outros também. Eu já estava me sentindo agressiva, estressada, depressiva. Eu estava odiando as pessoas, tendo raiva das pessoas. Chegou um momento que aquilo não estava me fazendo bem, não. Eu estava me sentindo assim como se eu estivesse lá no fundo do poço, totalmente intolerante. Não dava para continuar daquele jeito. Não dava porque eu tinha sonhos, eu tinha propósitos. De repente, tudo aquilo estava indo por água abaixo porque eu ocupava o meu tempo todo com raiva, com rancor, com essa briga. Às vezes eu tentava até me distanciar disso, mas era só eu entrar na internet e ver alguém falando alguma coisa, que aí o sangue já fervia, eu tinha que responder aquela pessoa, eu tinha que me defender. Eu não conseguia não reagir. Aí eu comecei a pensar, mas é isso que eu quero para minha vida? Isso tá me levando mais perto dos meus sonhos? Tá me levando na concretização dos meus propósitos? O que isso tá fazendo por mim? Tá fazendo coisa boa por mim? Não, estava fazendo só coisa ruim. Estava me destruindo por dentro. Era uma confusão, era um caos e aquele caos estava entrando para dentro de mim. E aí eu pensei, não quero isso. E agora? Como que eu saio disso? Porque se alguém falasse alguma coisa, eu poderia até decidir, não vou mais discutir. Mas se alguém falasse alguma coisa, eu não conseguia não discutir.
o mundo externo estava decidindo por mim, estava decidindo a minha vida, estava decidindo o que eu ia fazer. E aí eu ficava naquela raiva, naquele rancor. Até as histórias, eu sempre gostei de escrever histórias de ficção, eu sempre consegui focar nas minhas histórias, imaginar, escrever. Eu não conseguia escrever mais nada, eu não conseguia focar em mais nada, eu não conseguia estudar mais nada, eu não conseguia mais assistir um vídeo de 5 minutos, porque eu não tinha mais paciência, eu estava ansiosa, eu estava... Era um estado assim, como se eu tivesse o tempo todo em perigo. Não, eu não posso parar para escrever aqui, não. Vai que eu escrevo aqui e acontece alguma coisa. Então, assim, foi muito estranho aquilo. E aí eu pensei, e agora, como que eu saio disso? Me afundei nisso, como que eu saio disso? Por sorte, eu encontrei um conteúdo na internet de um cara chamado Jacob Petrie, e ele ensina, né, várias coisas. E uma dessas coisas foi praticamente o que me possibilitou sair desse estado em que eu estava. É basicamente o seguinte: quando eu lia alguma coisa na internet que fazia meu sangue ferver, ao invés de reagir imediatamente, eu tinha que simplesmente parar e prestar atenção no que eu estava sentindo. Era ódio daquela pessoa que escreveu aquilo, que falou aquilo, e eu nem conheço aquela pessoa. Era ódio, raiva, tristeza, mágoa. No que eu estava sentindo? Onde que estava esse sentimento? Estava no peito, no abdômen, na cabeça, no pescoço? Onde que estava? O que esse sentimento causava? Tensão nos músculos? Dor? Acelerava o coração? Fazia meu sangue, aquela sensação do sangue ferver, né? O que isso estava causando em mim, esse sentimento? Aí eu tinha que observar esse sentimento como se ele fosse uma coisa que entrou em mim. E agora eu presto atenção para ver o que essa coisa quer. Quer que eu faça o quê? Ela está me dominando, ela está dominando os meus pensamentos, ela está se apoderando de mim e ela quer o quê? Ela quer que eu xingue aquela pessoa? Ela quer que eu tenha raiva, que eu tenha ódio, que eu agrida aquela pessoa fisicamente? E se aquela pessoa for alguém que eu amo, um filho, uma mãe, um irmão, um amigo, essa coisa está querendo que eu me distancie dessas pessoas? Essas pessoas não são confiáveis. Olha, elas estão falando coisas, elas estão querendo te destruir. É isso que essa coisa quer que eu faça e eu quero que essa coisa mande na minha vida? Você não precisa nem ficar fazendo esse monte de pergunta. Às vezes você pode até fechar os olhos e observar essa sensação. Onde que ela está? O que ela está fazendo no meu corpo? Se você conseguir observar por 1 ou 2 minutos, você vai ver no final que essa coisa perdeu força. Porque quando você observa, a sua mente percebe, mesmo de forma inconsciente, que você não é aquela coisa. Porque se você está observando aquela coisa, você não é ela. Se você é o observador, aquela coisa é a coisa observada. Então ela é outra coisa, ela não é você. Então ela perde força, porque quando a gente sente isso, essa raiva, essa coisa ganha força porque a gente alimenta ela achando como se eu e aquela sensação fôssemos a mesma coisa. Aí, a partir do momento que eu observo aquela sensação, eu vejo que ela é outra coisa. Então, quando eu vejo que ela é outra coisa, eu paro de alimentar e ela perde força, porque ela precisa que eu a alimente. Então, eu comecei a praticar isso. Eu posso dizer hoje que de 100 vezes que eu ficava com raiva, que eu sentia isso e que eu queria atacar a outra pessoa, antes das 100 vezes eu me ofendia e na maior parte das vezes eu contra-atacava. E hoje, de 100 vezes que isso acontece,
eu faço isso apenas 10 vezes. 90 vezes eu consigo acabar com essa sensação. E nessas 10 vezes que eu ainda reajo, eu reajo de forma totalmente diferente, de uma forma mais educada, menos intolerante. Só que eu estou num progresso, né? Eu quero zerar esse jogo. Eu não quero mais ser comandada pelo que os outros falam, pelo mundo externo. Então, eu sugiro você tentar fazer isso, porque, na verdade, é isso que a gente quer. O que a gente quer da vida? Na verdade, a gente quer concretizar nossos sonhos, se realizar, morar bem, comer uma comida gostosa, poder viajar, poder ter lazer com as pessoas que a gente ama. A gente quer se sentir entusiasmado, sorrir, ter alegria. É isso que a gente quer. A gente não quer brigar, a gente não quer ter raiva, ter ódio. Tenho certeza que se você puder escolher entre se realizar, entre concretizar os seus sonhos, realizar a si mesmo e proporcionar a alegria dessa realização para toda a sua família, eu tenho certeza que é isso que você vai escolher. Você não vai escolher ter ódio, brigar. Então, eu sugiro que você pratique isso e depois que você vê os resultados e vê o quanto que você vai se tornar uma pessoa mais inteligente, com a mente mais clara, porque a partir do momento que você se livra dessa sensação, você consegue ter clareza para se relacionar com as pessoas, mesmo aquelas que pensam diferente. Você vai ter mais inteligência para isso, né? A sua inteligência vai vir à tona novamente, porque uma das coisas que eu percebi também quando eu fui me afundando nisso é que parecia que a minha inteligência estava diminuindo, eu não raciocinava mais, eu só reagia. Então, a sua inteligência vai vir à tona novamente, a sua criatividade, o seu entusiasmo. Quando você vê isso acontecer, eu sugiro que você ensine isso para as crianças. As crianças precisam aprender isso. Bom, por hoje é só. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.